Olá pessoal, boa tarde. Me fizeram a pergunta sobre a segurança em Portugal, comparado com a segurança no Brasil. Como que é a segurança em Portugal? Especificamente, eu vou falar da segurança em Lisboa, que é uma capital, e comparando com a segurança em São Paulo, que também é uma capital, mas sei que logo muitos vão dizer que não se pode haver comparações devido ao tamanho de São Paulo e ao tamanho de Lisboa, ou ao tamanho do Brasil e o tamanho de Portugal. Bom, mesmo assim, é claro, se eu for tratar de números em relação ao quesito segurança ou violência, etc., é claro que no Brasil ou em São Paulo vai ser infinitamente superior ao de Lisboa ou de Portugal. Mas não é essa a questão, né, números. Até mesmo se você pegar, por exemplo, a Grande Lisboa tem quase 3 milhões de habitantes. E se você pegar uma cidade do interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, que tem 1 milhão, ou pouco mais de 1 milhão de habitantes, e você fizer uma comparação de números, você vai ver que Campinas, que tem menos habitantes, vai ter números relativamente à violência muito maior do que aqui de Lisboa, Grande Lisboa. Eu vou falar então sobre a questão de segurança do ponto de vista de quem viveu em São Paulo desde o meu nascimento, na zona leste de São Paulo, na periferia, na parte onde o povão vive. Essa é a realidade, é onde eu nasci, basicamente, fui criado, até depois que eu me casei, lá que eu continuei a morar, inclusive na mesma casa. Então eu vou falar uma comparação básica no meu ponto de vista, naquilo que eu vivi. Não tem nada a ver com números, que isso nem vem ao caso, não me interessa. Mas eu quero expressar a vocês a diferença daquilo que eu via lá e daquilo que eu vejo aqui, independente de proporção e de números. Bom, eu como nasci e fui criado na Zona Leste, e eu já vi muitas coisas na questão segurança. Já vi até mesmo pessoas quando crianças, ser executadas na minha frente, bandido matando bandido. Isso eu já presenciei, que quando você vive na periferia, tem hora que isso até parece ser normal, só depois quando você conhece outra realidade que não tem nada de normal. E também já vi troca de tiros entre polícia e bandido, porque eu vivia numa avenida onde circulava muitos carros para lá e para cá. Então sempre era a polícia, a rota correndo atrás de bandido, tiroteios em frente à minha própria casa. Eu já presenciei muitos, pelo fato de eu ter morado em uma avenida de movimento em São Paulo, na Zona Leste. Então eu presenciei estas coisas. Na escola eu presenciei, na época que eu estudava, alunos armados, alunos assassinados na frente da escola. Isso eu presenciei, eu vi, todos viam, isso não é novidade para ninguém. Para quem mora em São Paulo, a gente presencia essas coisas conforme cresce numa periferia. Meu irmão, meu sobrinho foram motoristas de ônibus em São Paulo por muitos anos, e meu irmão, por exemplo, perdeu as contas da quantidade de vezes que ele foi assaltado à mão armada no seu trabalho, no caso no ônibus. Eu também, falando não só de periferia, mas falando até da região central de São Paulo, eu já fui assaltado por trombadinhas. Na minha casa na Zona Leste, que era São Mateus, também eu já tive a minha casa invadida por bandidos, e eu chegar em casa, a minha casa está toda revirada, minhas coisas todas roubadas,
Então eu já senti também isso na pele. Também a atenção com o horário que você chega em casa, quando você precisava viajar, por exemplo, e ter que sair de madrugada, pegar o ônibus de madrugada para ir até a rodoviária, era um medo tremendo. Quando você chegava tarde em casa, por exemplo, e quando você, no caso, eu tinha o meu carrinho e chegava, minha esposa olhava para todos os lados da rua, abria o portão rapidamente para que eu pudesse entrar com o carro muito rapidamente, pois poderia aparecer ali alguém do nada e roubar o único bem que você tinha, ou que você tem. Esse tipo de sensação de você não poder até determinadas horas de determinado horários, você circular com um telemóvel, no caso o smartphone, na mão, teclando, porque alguém pode passar a roubar, isso pode chamar a atenção, ou dependendo do lugar, a zona, pode ser até durante o dia. Você expor algum objeto de valor, você andar com um notebook numa mochila, ou você andar com um tênis de marca, até isso você tinha que ter atenção. Na verdade tem, para quem mora lá ainda, atenção a qualquer detalhe, até alianças podem ser roubadas. Essa sensação, é sobre essa segurança que eu quero comparar para quem vive. Não é números a gente vê na televisão, tem um monte de casos, mas para quem está lá ao vivo, a cores, né, presenciando isso, para quem sente isso na pele, cada um no seu particular, é essa comparação que eu quero fazer. Quando eu me mudei para Lisboa, isso para mim é o que mais mexeu dentro de mim, é o que me mais fortaleceu em querer viver aqui, querer constituir família aqui, no caso, eu já sou casado, e ter meus filhos aqui. É essa tranquilidade, apesar de Lisboa ter alguns incidentes, sim, de assaltos, de roubos, mas é muito raro de você ver isso, ou ainda que aconteça, você vê também de vez em quando alguma notícia sobre isso, ainda que aconteça, ainda não chegou a um nível de você ter medo de, por exemplo, eu trabalho em centro comercial, em shopping, às vezes chego 1h da manhã em casa, e às vezes eu ando um trecho a pé até a minha casa com o telefone na mão, tranquilamente. Ou eu já tenho um carrinho aqui, a gente chega, não é comum, não existe garagem aqui, são poucas as pessoas que se utilizam de garagens para guardar o carro. Até mesmo aqueles que têm garagem preferem guardar tranqueiras na garagem, deixar o carro na rua, é muito mais prático de no outro dia sair para ir para trabalhar. Então é comum aqui em Lisboa, isso até chega a ser um grande mal de Lisboa, você não ter estacionamento nas ruas, tantos carros que tem, porque não, as pessoas não utilizam garagens. A gente chega do trabalho, encosta o carro na rua, na primeira vaga que achar, e ali fica, e se você deixar 2, 3 dias, fica no mesmo lugar. Eu já esqueci o meu carro de portas destravadas, com o som lá dentro, com coisas lá dentro. Nunca tive nenhum incidente de alguém tentar mexer em 4 anos que eu estou aqui. Então esses detalhes, essa sensação de segurança, e isto é incomparável com São Paulo, é incomparável com Campinas, é incomparável com muitas cidades do Brasil, inclusive cidades do interior. Mesmo aqui Lisboa sendo uma capital, a grande Lisboa tendo 3 milhões de habitantes, e tendo aí pessoas de todas as culturas, nacionalidades, aí, de países pobres, países africanos, também os sul-americanos, tem alguns aí europeus também mal intencionados, que às vezes fazem alguma besteira assim, ninguém está isento de sofrer isso aqui. De repente pode até sofrer um assalto, mas é muito difícil de acontecer em comparação com o Brasil. Você em São Paulo, você parece que até prevê
Eu quando andava de metro em São Paulo, de metrô, no sentido ao centro, que eu trabalhei no centro de São Paulo, você tem que andar com a antena ligada, com o telefone na frente, com as mãos sentindo a carteira se está no bolso. Mulher tem que andar com as bolsas aqui. Aqui o pessoal já anda mais relaxado, mais tranquilo. E a sensação de segurança em São Paulo parece ser só quando tem polícia em volta. Eu quando andava em uma avenida, até mesmo perto da minha casa, que durante o dia tinha muita polícia. Eles até tentaram colocar. Então você se sentia um pouco seguro pelo fato de ter polícia circulando para lá e para cá. Aqui, para você se sentir seguro, não precisa ter polícia. Raramente você vê uma viatura da polícia aqui. Então você circula para lá, circula para cá, vem de madrugada, anda, vem do trabalho, volta. Pessoas vai para os seus passeios, para os seus eventos, em altas horas da noite, a pé. E para se sentir segura não precisa ver carros de polícia. E se você precisar também acionar, é muito rápido também de ser atendido. Então essa é a comparação de segurança que eu quero apresentar a vocês, não é números. Isso para mim nem me interessa ficar vendo números, mas é me sentir seguro. É me sentir à vontade para ter os meus bens ou pegar o meu notebook e sair na rua com ele debaixo do braço, ir até um café, tomar um café, abrir ele na mesa, usar o Wi-Fi do café e ficar ali tranquilamente na esplanada, do lado de fora. Ou pegar o meu telefone. Os turistas aqui andam com câmeras no pescoço valiosas, que valem muito dinheiro, câmeras de alta resolução, andam tranquilamente pelo centro de Lisboa, pelos pontos turísticos, coisas que, ou com ouro, coisas que se fizerem a mesma coisa no centro de São Paulo, aqueles trombadinhas vão roubar com certeza, eu sei, eu trabalhei lá, eu vivi, já sofri isso. Então, é essa comparação que eu quero fazer e mostrar para vocês em relação à segurança em Portugal e segurança no Brasil, ou Lisboa, São Paulo. Esse ponto de vista que eu quero deixar para vocês. E esse fator é o que mais mexeu em mim. Posso ter dificuldades aqui, tem dificuldades, às vezes tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de tudo. Mas o fato de ter tranquilidade na minha cabeça, rapaz, sair pelas ruas sem medo, meu carro tá lá, tô tranquilo aqui, a gente não tem a sensação do medo. Se meu carro precisasse dormir uma noite na rua em São Paulo, uma noite sequer, eu tenho certeza, se ele não ia estar lá no outro dia, ou ia estar com os vidros quebrados, ou ia estar sem rodas, alguma coisa ia ter acontecido com ele em uma noite. Isso eu tenho certeza absoluta, por experiência de pessoas conhecidas que se arriscaram a deixar o carro uma noite sequer em São Paulo. Mas é isso, fica aí o ponto de vista sobre a segurança, sobre a sensação de segurança que se tem em Portugal, especificamente de Lisboa. Cidades pequenas aqui são muito mais tranquilas, e aqui é uma capital, já foi considerada a quinta capital mais segura da Europa. Então fica aí a minha opinião e o meu ponto de vista sobre este tema. Um grande abraço a todos, tenham uma boa tarde.